Pessoal, bom dia. Se você está com sua Bíblia, pedir para você abrir em Mateus capítulo 17. Nesse final de semana, enquanto a gente estava lá em São Paulo, com as ministrações lá do irmão Jeremiah Johnson, várias coisas foram despertadas no meu interior e eu fui relembrado de muita coisa que Deus falou com a gente durante os últimos anos, que motivou muito do que a gente começou a fazer aqui, e muita coisa começou a fazer sentido, e eu acho que tem a ver muito com o momento que nós estamos vivendo como igreja. Então eu quero ministrar em cima desses assuntos e aproveitar para trazer um pouco mais de clareza para alguns assuntos que eu vejo que algumas pessoas ficaram com um pouco de dúvida, pessoas que acompanharam online, ou então que estavam lá em São Paulo, ou mesmo que já ouviram a respeito do assunto e ficaram um pouco sem saber exatamente como encaixar essas coisas. Então, eu quero começar falando aqui em Mateus capítulo 17, a partir do verso 9. Mateus 17, 9, a palavra de Deus diz assim: Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram, pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Eu não quero me estender muito nas várias passagens bíblicas que a gente poderia abrir aqui para falar sobre esse assunto, mas eu quero ajudar você a compreender um pouco melhor que quando Jesus fala isso a respeito de João Batista, e ele liga a figura de João Batista à profecia do Velho Testamento a respeito da vinda de Elias antes do dia do Senhor, ele está dizendo aqui que João Batista ele cumpre um papel profético que está conectado com a pessoa e com o ministério de João Batista. O que ele está dizendo repara a ambiguidade da fala de Jesus. Ele diz: Elias de fato virá, mas ele já veio. Então ele diz ao mesmo tempo que Elias vai vir, porque a profecia a respeito da vinda de Elias está ligada ao dia do Senhor, e o que a gente entende hoje como a segunda vinda de Cristo, mas a profecia a respeito de Elias também teve um cumprimento na pessoa de João Batista. O que a gente fala quando a gente vê esse tipo de imagem na Bíblia a respeito da profecia, quando ela tem múltiplos cumprimentos, ou quando o cumprimento de uma profecia ele acontece em parte e depois de muito tempo ele tem a sua concretização, a gente chama isso de perspectiva profética. Ou seja, os profetas eles olhavam para muitas das profecias como nós olhamos às vezes para uma cadeia de montanhas. Dependendo do ângulo no qual nós olhamos, nós vamos ver essas montanhas sobrepostas umas às outras. Elas vão parecer como que uma coisa só, ou elas vão parecer que os picos dessas montanhas estão muito próximos, porque nós vemos um e logo em seguida o outro. Mas quando você muda a sua perspectiva, você percebe que há um vale, há um período, há um espaço entre o primeiro cumprimento de uma profecia e a sua concretização. A gente vê, por exemplo, a profecia de Joel 2, do derramamento do Espírito Santo, ela começa a ser cumprida no dia de Pentecostes, a igreja está reunida depois da ressurreição de Jesus e enquanto eles oram ali unidos, o Espírito vem sobre eles, Pedro se levanta para pregar e diz: hoje está se cumprindo essa escritura aqui, o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne, mas a gente sabe que aquilo ali inaugurou uma era em que o Espírito é derramado sobre toda a carne, porque, afinal de contas, todos nós aqui que cremos em Jesus recebemos do Espírito Santo, assim como os discípulos lá no início. Então, quando a gente fala da profecia a respeito da vinda de Elias para
preparar o caminho do Senhor, porque foi isso que diz que Elias faria, e foi isso que também João Batista disse que estava fazendo. Essa é uma profecia que começa a se cumprir na pessoa de João, mas ela vai ainda ter o seu cumprimento pleno antes da segunda vinda de Jesus. Beleza, gente? Até aqui? Tudo certo? Estão acompanhando? Pode falar amém, que eu sei que vocês são crentes aí. Isso, é assim que responde, né? Então, essa profecia, ela começa a se cumprir na pessoa de João. Mas o que a gente entende por meio de outras profecias e outros ensinos que a gente tem na palavra a respeito do fim dos tempos, é que Deus, antes da segunda vinda, não só vai levantar um profeta, mas ele vai levantar uma companhia profética, uma comunidade profética, uma coletividade de pessoas que andam cheias do Espírito, proclamando a palavra do Senhor na terra. E é essa companhia profética que vai preparar o caminho do Senhor. O que é preparar o caminho do Senhor? É cooperar para que pessoas saibam como corresponder ao Espírito Santo à luz daquilo que Deus vai fazer no fim dos tempos. Muitas coisas vão acontecer antes da vinda de Cristo. Muitas coisas vão ser chacoalhadas na terra, muitas coisas vão ser abaladas no mundo, muitas estruturas nas quais nós confiamos hoje não vão estar mais presentes. E se a igreja não for preparada para isso, o que vai acontecer é que ela vai sucumbir. A verdade é que se os acontecimentos que precedem a vinda de Cristo começassem no dia de hoje, grande parte da igreja ia se perder. Grande parte da igreja não ia saber o que fazer. Grande parte da igreja não estaria preparada, principalmente no nosso caso, como igreja ocidental, onde nós estamos acostumados a ter o nosso conforto preservado. A verdade é que o cristianismo ocidental, ele não nos custa tanta coisa. Ele custa, talvez, assim, um envolvimento em imoralidade, ele custa, talvez, um envolvimento com drogas, com embriaguez, com promiscuidade, ele custa, talvez, certos prazeres desenfreados que estão ao redor da nossa cultura, mas ele não nos custa, na maioria dos casos, coisas essenciais, coisas que, de fato, vão fazer uma diferença na vida humana. Coisas que talvez vão fazer a diferença entre a vida e a morte. Existem lugares no mundo hoje que o indivíduo receber Jesus como seu Senhor implica em ele perder o seu emprego, a sua família, qualquer meio de se sustentar, qualquer meio de sobreviver e, inclusive, sofrer todo tipo de perseguição e violência. Isso não é o que acontece conosco. Nós podemos abraçar o cristianismo e continuar vivendo vidas que estão focadas em conforto, que estão focadas em fazer as coisas que me agradam, que estão focadas em fazer a minha vida dar certo. As pessoas entendem Jesus como alguém que vai auxiliá-las em fazer com que as suas vidas deem mais certo. Não é assim em todos os lugares do mundo. E não vai ser assim até o fim. Eu não estou dizendo com isso que você precisa se tornar um hippie, que você precisa largar tudo, não ter onde morar, andar sem rumo por aí. Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque o próprio Paulo, o apóstolo, disse que ele sabia ter muito e ele sabia ter pouco. A questão não é o que você tem ou o que você não tem. A questão é a que o seu coração se apega. E a proposta do Evangelho não é que o seu coração abra mão de se apegar das coisas desse mundo para simplesmente viver num vácuo. A proposta do Evangelho é que o seu coração abra mão das coisas desse mundo, dessa era, para que ele possa abraçar algo que é muito superior, para que ele possa abraçar uma vida de comunhão e de crescimento no conhecimento da glória de Cristo, que não pode ocupar o mesmo lugar que as paixões dessa era. Quando Deus fala que ele vai enviar Elias antes da vinda do Senhor, antes da vinda
da segunda vinda de Cristo. Ele está falando a respeito de um mover profético na igreja, que vai preparar as pessoas, ele vai arrancar os ídolos, ele vai aplanar os caminhos, ele vai fazer com que a glória de Deus seja estabelecida de fato como uma referência na igreja. Mas para que haja um povo profético que vai preparar o caminho, esse povo profético precisa ser preparado. E aí que entra tudo que a gente sonhou e tudo que a gente quis dar à nossa vida para ver acontecer. Você sabe, a gente tem uma fala que é muito comum, o Ângelo sempre falava isso, e a gente tem repetido esses anos todos, que é, a gente queria edificar uma igreja onde você não precisasse pedir desculpas por ser radical. Uma igreja onde você não precisasse ficar constrangido a se conformar à mediocridade evangélica. Mas, gente, a maior dificuldade e o maior desafio que nós enfrentamos não é fazer uma igreja crescer, não é conseguir um bom prédio, não é fazer com que a nossa estrutura de som melhore, não. O maior desafio que nós temos é viver como pessoas que querem ser preparadas para aquilo que Deus quer fazer, em meio a todos os apelos que o conforto, que a sedução desse século faz a cada um de nós. Eu sempre lembro do John Piper, quando ele diz que a verdade é que os Estados Unidos é um dos lugares mais difíceis para ser cristão no mundo, porque facilmente você pode abraçar um cristianismo que em nada afeta a sua vida, que em nada muda a sua rotina, que em nada faz com que você sinta, de fato, o peso da cruz nas suas costas. João Batista, que foi o primeiro cumprimento dessa palavra, ele era filho de um sacerdote. Ele estava inserido dentro do sistema religioso da sua época. Um sistema religioso que a gente sabe muito bem estava corrompido. Um sistema religioso que não olhava mais para a glória de Deus e que buscava estabelecer a si mesmo para buscar o seu próprio conforto. E o que João fez foi que ele abriu mão de algo que era legítimo, e ao abrir mão daquilo que era legítimo, ele se direcionou para o deserto. E lá no deserto, ele viveu uma vida de escassez, mas uma vida de escassez voluntária. Uma vida onde ele abriu mão daquilo que ele poderia ter. Não era errado ele ter. Não tinha nenhum mandamento contra o que João poderia ter vivido como um sacerdote em Jerusalém. Mas a opção dele foi ir para o deserto, porque no deserto ele podia dar atenção para a única coisa que era importante para ele, que era a palavra de Deus sobre a vida dele. Se você está aqui, só existem duas possibilidades. Uma possibilidade é que você faz parte dessa comunidade aqui porque esse é o seu chamado. Porque Deus tocou o seu coração e te atraiu para esse lugar. Porque você sente que existe algo no seu interior te chamando para uma radicalidade que talvez você nunca viu. Te chamando para viver um tipo de vida que transmite a glória de Deus. Te chamando para viver algo que talvez você só leu em livros, você só ouviu em pregações e aulas. Te chamando para viver algo que é tão intenso que muita gente ao seu redor vai olhar para você e vai te chamar de tolo, vai zombar de você. Mas isso não vai ter efeito nenhum, porque o seu coração vai estar cheio da glória de Deus. Mas a outra possibilidade é que você está aqui porque você achou que aqui é uma igreja legal. Que você pensou, aqui tem uma boa palavra, aqui tem um bom ensino, aqui tem uma sã doutrina, aqui a música é boa, aqui tem ar-condicionado, que não tinha onde eu estava traduzindo.
Faz diferença. Faz diferença. E talvez você olhou e falou, cara, essa igreja aqui é legal, eu acho que eu vou ficar aqui. Mas quando a gente fala dessa radicalidade, quando a gente fala desse chamado, você pensa, não, isso não é para mim. Isso não é meu chamado. Isso é para pessoas que são chamadas para serem profetas. Pessoas que são chamadas para fazerem parte dessa companhia profética. O que eu quero dizer para você é, se você está aqui conosco, se você falou, eu quero me aliançar com vocês, o que vai acontecer é que a gente não vai te deixar em paz enquanto você não entrar nisso. E a gente não vai te deixar em paz enquanto você não entrar nisso, porque a gente não quer que você nos deixe em paz. Porque a gente não está aqui dizendo o seguinte, gente, eu estou aqui, eu sou o pastor dessa igreja, tem os outros presbíteros, e a gente já alcançou um patamar de espiritualidade, né? A gente não comete mais erros. Não, a gente não vai entrar nessa mentira evangélica de líderes perfeitos que nunca cometem erros, que você precisa honrar eles o tempo todo, e que você precisa chamar eles de apóstolo, de profeta, de potestade, de pai espiritual, de pai de santo, de qualquer coisa. Que é a mesma coisa, né? Pai espiritual é pai de santo. Porque a igreja é formada pelos santos, né? Então, os caras falam, eu sou um pai aqui, ele é um pai de santo. Eu nunca achei que encaixaria muito eu entrar nessa linha, porque, assim, pai Arlindo, assim, eu ia passar por uns problemas que eu não queria ter essa confusão, né? Mas existem desafios para aqueles que se sentem chamados para isso. O primeiro desafio é compreender como Deus está nos chamando para o deserto. Porque o deserto não tem a ver só com ter uma vida de oração. Tá muito ligado a isso, mas não tem a ver só com isso. O deserto tem a ver com tomar decisões na sua vida que apontam para aquilo que Deus quer fazer no tempo do fim. Tem a ver com tomar decisões radicais, por muitos julgadas desnecessárias, mas que tem a ver com aquilo que você sente pulsando no seu interior. Podem ser decisões que vão fazer com que você tenha menos projeção. Podem ser decisões que vão fazer com que você ganhe menos dinheiro. Podem ser decisões que façam com que você tenha menos conforto. Mas, gente, podem ser, sim, decisões que fazem com que você tenha mais dinheiro. Com que você tenha que lidar com mais conforto. Com que você tenha que lidar com maior projeção. Porque o deserto, ele não é padronizado. A questão do deserto tem a ver com as estruturas externas que vão afetar o seu coração. João Batista ficou muitos anos ali, isolado, buscando a palavra de Deus, até que chegou o momento dele se revelar a Israel. A gente precisa ter discernimento, porque existem sim momentos em que você precisa se esconder, mas existem momentos em que você precisa se apresentar, em que você precisa arriscar, em que você precisa, assim, dar sua cara a tapa. Tem momento que você não deve abraçar essa figura de humildade que você tem na sua cabeça. Porque a verdade é que, em várias ocasiões, o desejo de se esconder e de não exercer autoridade, ele é uma falsa humildade.
que visa esconder qualquer tipo de possibilidade de falha. Eu não quero aparecer. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas julguem aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou fazer. Eu não quero liderar, porque eu sou muito humilde. Eu não quero, não quero autoridade. Não quero nada disso. Não, às vezes as pessoas falam uma coisa, mas é muito óbvio que a vida delas está apontando para outro lugar. Tem um irmão que veio congregar com a gente que eu chamei ele para conversar e eu pontuei algumas coisas na vida dele. Eu falei, cara, eu acho que você está errando nisso, bem no início da igreja. E esse irmão virou para mim e falou assim, cara, tudo que você falou era tudo que eu precisava ouvir. Há muito tempo eu estou procurando uma pessoa para falar na minha vida desse jeito. E aí ele saiu da minha casa e eu nunca mais o vi. Acho que realmente eu falei tudo que ele precisava ouvir. Tanto que ele não precisava ouvir mais nada. Foi embora, estava pronto. Mas uma coisa que ficou muito forte para mim esses dias, ontem, o Jeremiah estava trazendo um ensino a respeito do espírito de Jezabel. E, para quem não sabe, ou talvez não está lembrando muito bem aqui, Jezabel era a esposa do rei Acabe, de Israel. Ela era filha de um rei de uma outra nação, que adoravam outros deuses. E Acabe, que já era um homem mau, já era um homem pecador, já era alguém corrompido, se casa com ela. E é exatamente durante esse período do reinado de Acabe com Jezabel que surge Elias. Elias surge no momento em que a nação está tomada pela adoração ao Deus Baal. E ele começa a profetizar, e a verdade é que Acabe tem medo de Elias. Mas o que acontece é que Elias, depois de profetizar seca, fazer com que todos os profetas de Baal fossem humilhados, após confrontar o que estava acontecendo na nação, e inclusive matar os profetas de Baal, Jezabel vem e ameaça ele. E quando Jezabel ameaça ele, a verdade é que ele se acovarda diante daquilo ali. E ele foge. E ele entra em profunda depressão. E ele pede para Deus para morrer. Mas Deus levanta ele novamente e faz com que ele unja outro profeta para continuar o seu legado a partir daquilo ali. E muita gente, algumas pessoas já comentaram a respeito disso, e hoje mesmo eu falei com pelo menos uns 2 aqui, a respeito dessa questão do espírito de Jezabel. E muita gente fica com dúvida pensando, mas é realmente um espírito? A pessoa está possuída com Jezabel? Está com Jezabel no corpo? Está diabo. E o que eu queria explicar para você é o seguinte: quando a Bíblia fala a respeito de Jezabel, isso é falado em Apocalipse. Vamos ler lá a passagem, que vai ser bom para a gente contextualizar. Em Apocalipse 2, versículo... Vamos ler o versículo 20. Então, essa é uma das cartas das igrejas ali no início de Apocalipse, e essa aqui é a carta à igreja em Tiatira. Aí aqui no versículo 20, vai dizer o seguinte, ó: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis
que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, você pode reparar que a passagem bíblica não usa o termo espírito de Jezabel. Ela fala que naquela igreja eles estão tolerando essa mulher Jezabel, que se diz profetiza e que seduz os servos de Deus. Mas calma aí, não falou espírito de Jezabel, então quer dizer que é essa mesma Jezabel, que lá do rei Acabe? Eu acho que não, né? Senão ela seria colega de escola da rainha da Inglaterra. Então, a Bíblia aqui, obviamente, está usando para nós uma figura emblemática do Antigo Testamento, que mostra para nós não um espírito demoníaco que está rondando por aí só, mas sim um padrão de ação e pensamento que pode ser identificado em qualquer lugar, em qualquer momento da história. Gente, Jesus falou para Pedro o seguinte: arreda de mim, Satanás. Por quê? Porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Gente, vocês acham que Pedro, naquela hora, estava possuído por Satanás? Ele estava endemoniado, ele estava falando grosso, todo torto, com a mão para trás. Que ele chegou para Jesus e falou assim: tenha dó de si, mestre. Gente, não foi isso. O que Jesus está repreendendo ali em Pedro é um padrão de pensamento que é demoníaco. Você sabe qual é o nome do padrão de pensamento demoníaco que não precisa do diabo? Chama carne. Carnalidade é você agir igual o diabo, sem precisar estar endemoniado. Então, quando a gente fala a respeito de Jezabel, a gente está falando de um padrão de pensamento e comportamento que certas pessoas adotam e que, obviamente, qualquer tipo de padrão de comportamento carnal vai sim abrir espaço para a ação de demônios na sua vida. Porque, na verdade, é exatamente esse o trabalho deles. Eles estão tentando o tempo todo nos afastar da mentalidade celestial e nos conformar à mentalidade carnal e demoníaca. Quando você age de maneira carnal, o diabo às vezes nem está envolvido, ele está só batendo palma. Ele está dizendo: ó, vai filhão, isso aí, age assim mesmo. O que Jesus falou a respeito dos fariseus e religiosos do seu tempo? Ele falou assim: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês agiriam igual a Abraão, mas vocês agem igual ao seu pai. Por quê? Porque vocês mentem. Porque o seu pai é o diabo. Então, quando você age de acordo com a carne, você age de acordo com o pensamento de Satanás. E quando você age de acordo com o padrão de comportamento que nós vemos a Bíblia mostrando para nós através da figura de Jezabel, você está abrindo a sua vida e o seu coração para determinadas tendências, padrões de pensamento e resultados que incluem sim a atividade demoníaca. Por quê? Porque nós vivemos em uma constante batalha espiritual. O problema é que a batalha espiritual, assim como muitas outras coisas que são bíblicas, ela foi exagerada e ela foi levada até a sua potência máxima de ridículo. Por quê? Porque o interesse do diabo é fazer com que nós não acreditemos nele. Quem é que já viu aquele Advogado do Diabo? Já viu aquele filme? Então, o que o diabo fala no final do filme? O quê? Tem isso, mas tem uma... Ele fala que montou o palco, mas tem... Eu não sei se é no final do filme agora, faz muito tempo que eu... Pode ser que eu errei essa... Mas a questão é que ele fala a respeito da... A maior coisa que o diabo fez foi convencer as pessoas de que ele não existe.
Nós vivemos como se não houvesse uma batalha pelas nossas almas. Nós vivemos como se não houvesse uma batalha pela alma dos nossos filhos. Nós vivemos como se não houvesse um inimigo que quer constantemente nos destruir. E o maior interesse dele é parar essa companhia profética que Deus quer levantar no fim dos tempos. O maior interesse dele é impedir a voz profética de se levantar. O maior interesse dele é nos embriagar com conforto e preocupação. O maior interesse dele é seduzir você e fazer com que você viva uma vida baseada em medo, em manipulação, em constrangimento. Uma vida que é vivida pautada nos padrões desse mundo. Uma vida de constante ansiedade pelo seu conforto material. Uma vida de constante tribulação mental a respeito do que os outros pensam sobre você. Uma vida de constantes tentativas de controlar outros ou de ser controlado por outros. Gente, infelizmente, o problema de vários de vocês é que vocês estão tão acostumados a terem líderes abusivos e controladores que quando vocês não têm isso, vocês não conseguem fazer nada com a vida de vocês. Sem a pressão, sem a manipulação, sem o constrangimento, sem a sedução, sem a bajulação, vocês ficam paralisados. Porque esse foi o padrão estabelecido pelas forças das trevas em grande parte da igreja evangélica. Existem pastores que são viciados em aprovação. Existem pastores que estão viciados em controle. Mas existem inúmeros membros de igreja que estão tão viciados quanto. Eles se tornam, só citando filme cult agora, né? É um monte de Scarface. Tipo, só Tony Montana. Tipo, você é o cara que vicia os outros, mas você também está viciado. Você quer controlar os outros, mas você também quer ser controlado. E quando são cortadas as cordas da sua manipulação, você não sabe o que fazer. Eu já falei aqui em outros momentos, mas eu quero voltar nesse assunto. São 3 coisas específicas. Uma tem a ver com o seguinte: tem pessoas que têm muita dificuldade com a nossa comunidade, seja aqui, seja em Montemor, qualquer outro lugar. Por quê? Existem características negativas, é bom explicar isso para você, que tradicionalmente são características femininas, e existem outras características negativas que são caracteristicamente masculinas. As características negativas masculinas têm a ver com violência, grosseria, tem a ver com omissão. Então, a gente vê isso, e na verdade a gente vê isso lá desde Adão e Eva. Não estou dizendo com isso que sempre os defeitos dos homens vão ser esses. E existem características negativas que são tradicionalmente femininas. Coisas como manipulação, coisas como fofoca. Obviamente, eu também não estou querendo dizer com isso que somente mulheres têm esses defeitos, ou que toda mulher tem esses defeitos. Por quê? Porque tem mulher que é grossa, que é violenta, e tem homem que é fofoqueiro e manipulador.
Mas quando a gente fala a respeito desse espírito de Jezabel, quando a gente fala desse padrão de pensamento, é um padrão de pensamento e de comportamento que tem características tradicionalmente femininas. Então, eles operam da seguinte forma, e aqui vai a segunda coisa que eu preciso falar, que é, vocês já me ouviram falar a respeito de alguns problemas que são gerados no casamento, por uma dinâmica errada e doentia entre marido e esposa. Essa dinâmica errada e doentia tem a ver com o seguinte: a esposa exige do marido determinadas coisas, determinados comportamentos, determinadas ações, determinadas posturas. Ações, posturas e comportamentos esses com os quais o marido não concorda. Mas existe um acordo silencioso entre os dois. E esse acordo diz o seguinte, da esposa para o marido: se você não agir da maneira como eu estou te exigindo, eu farei da sua vida um inferno. E o que o homem faz? Porque tem características erradas em si mesmo, de omissão. Porque o cara, vocês sabem, os homens sabem, você só quer ter paz. Você só quer ser deixado em paz. Toda reclamação de mulher ele não faz isso, isso, e aquilo. Toda reclamação de homem ela fica fazendo isso, isso, isso e aquilo. Então, para o homem, o que ele queria? Só me deixa aqui, quietinho. Não, assim, não precisa nem tentar me agradar. Só me deixa tranquilo. Né? E vocês sabem, assim, para agradar a mulher é muito mais complexo. Você precisa ser um bom ouvinte, mas ao mesmo tempo você precisa saber falar as palavras certas no momento certo. Você precisa saber como dar presentes, mas eles não precisam ser caros, eles têm que ser significativos, mas às vezes eles precisam ser caros. E ela vai chegar e vai te pedir ajuda e falar: eu queria que você me ajudasse. E aí o que você vai fazer? Você vai ajudar. Errou já. Você não deveria ajudar. Você deveria ouvir e consolar. Nunca solucionar. Quando você... tem um filósofo que falou, né? As mulheres, elas nunca precisam ser entendidas, elas precisam ser amadas. Né? Por quê? Porque quando você entende ela fica ofendida. Se você entender e explicar para ela, aí é pior ainda. Então, assim, agradar a mulher é complexo. Agradar o homem não é complexo. Não é complexo. Você casa com ele e você, de vez em quando, periodicamente, aparece com o mínimo de roupa possível e com comida. Pronto. Não precisa de mais nada. Só isso. Assim, fiz um negócio aqui para você comer. Não, gente, tem que parar com esse negócio. Os crentes têm que falar de sexo. Os crentes só transam antes do casamento, nunca vi. Antes do casamento é um suplício. Aí casa e fala assim: faz muito tempão que a gente não... Ué, o que você gastou? Acabou? Tem que trocar a pilha? Tipo, não funciona mais. Era só antes. Gosto da emoção. Assim, gosto de confessar pecado. Estranho. Mas, gente, e o que eu falo a respeito dessa dinâmica no casamento tem a ver com o seguinte: o homem, ele fica lá, se sentindo pressionado pelos padrões impostos pela sua esposa, tentando atender aqueles padrões, não concordando com aqueles padrões e não querendo discutir aqueles padrões, porque ele tem aquela promessa de que a vida dele vai virar um inferno se ele não concordar. E aí ele não fala nada. E aí ele, ao não falar nada, ele vai desenvolvendo algo no interior dele. Uma mágoa, uma contrariedade, uma amargura. E isso vai crescendo. E essa mágoa, essa contrariedade, essa insatisfação
conforme ela vai crescendo, ela faz com que ele não se sinta bem-vindo na sua própria casa. Ele só se sente bem-vindo em outros lugares. Ele só se sente bem-vindo no futebol com os amigos. Ele só se sente bem-vindo no boteco. Ele só se sente bem-vindo na igreja. E o que acontece é que o ambiente de segurança desse cara se torna os seus amigos. O problema é que, em algum momento, surge um amigo que usa saia, que é uma mulher. Foi mal. Hoje em dia tem que explicar. Um amigo que usa saia que é uma mulher. Mas às vezes pode... Bom, enfim. A questão é que, gente, o que eu estou dizendo é, se uma mulher age nesse padrão de comportamento, ela está sim agindo debaixo do espírito de Jezabel. Mas o que a gente não pode esquecer é que na Bíblia Acabe precede Jezabel. A solução para muito casamento não é: mulher, você precisa se submeter mais. A solução para a maioria desses problemas é: marido, você precisa deixar de ser frouxo. Você precisa deixar de ser Acabe. E existe um pouco de Acabe dentro de todos nós. Até mesmo dentro de Elias tinha. E Jezabel enxerga isso e quer calar a voz profética, quer calar o nosso chamado, quer calar a nossa identidade. E, gente, o que eu estou falando aqui não tem a ver só com mulheres, isso precisa ficar muito claro. Porque tem mulheres que se encaixam exatamente nessa posição que eu acabei de descrever dos maridos. Elas estão com maridos que são opressivos, manipuladores, que seduzem ela, que enganam ela, fazem com que ela se sinta constantemente diminuída, manipulada e, ao mesmo tempo, precisando se desculpar o tempo todo ao estar na presença daquele cara. E o padrão se repete. Essa mulher, assim como um homem que tem uma dinâmica assim com a sua esposa, ela vai sim gerar no seu interior uma mágoa. E essa mágoa, ela vai acabar desembocando em alguém que vai dar vazão para aquilo que o coração dela necessita. Mas assim como maridos podem agir assim, esposas podem agir assim, pastores e líderes podem agir assim. Porque tudo isso tem a ver com controlar o outro. Eu acho que às vezes as pessoas não entendem a extensão do quão sério para nós é essa questão do controle. Gente, eu não quero controlar a sua vida. E a gente não quer que nenhum líder controle a vida de ninguém. O que a gente quer é que cada um aqui seja discípulo de Jesus. E para isso, nós precisamos uns dos outros. Para isso, cada um tem a sua função dentro do corpo. Mas eu não posso tomar as suas decisões. Ninguém mais pode tomar as suas decisões. Você não pode viver a sua vida simplesmente sendo impulsionado pelo constrangimento, impulsionado pelo que o outro vai pensar, por como que o outro vai agir. Ah, mas se eu fizer isso, tal pessoa vai pensar isso de mim. Não é isso que deveria guiar a sua vida. Ah, mas se eu fizer isso, tal pessoa vai vir falar comigo. Cara, não importa quem seja, não importa se é pastor, se é líder, se é o seu marido, se é a sua esposa. Você não deveria viver a sua vida simplesmente baseado no medo. Você não deveria viver a sua vida simplesmente vivendo como se você estivesse andando num campo minado que é as emoções de outra pessoa.
que Jezabel vai fazer é que quando você for contra ela, ela vai fazer uma coisa que quem tem filhos conhece muito bem. Chama pirraça. Vocês já viram uma criança jogando no chão, fazendo um escândalo, chantageando os pais por meio de constrangimento, medo e manipulação? Vocês já viram isso acontecendo? Então, tem um monte de adulto que faz isso. Faz isso de forma um pouco mais sutil. Mas você sabe o que acontece quando o pai não é afetado pela pirraça do filho? Ela perde o poder. Ela perde o poder completamente. Eu já vi crianças fazerem pirraça e o pai fala assim, tá bom, fica aí. E foi embora. Milagrosamente a criança ficou bem. Parece que tomou um Rivotril, o moleque. Estava lá, o pai foi embora, ele... Eu já falei para vários maridos aqui, falei assim, se você se sente assim em relação à sua esposa, é responsabilidade sua. Porque ela não está se sentindo segura com você. Você precisa assumir o seu papel. E sabe o que vai acontecer quando você assumir o seu papel? As coisas vão tremer para chegar no lugar. Você precisa, se a sua esposa subjetivamente te ameaça, ou seu marido, subjetivamente te ameaça falando assim, se você não dançar conforme minha música, eu vou fazer da sua vida um inferno. O que você tem que fazer é dizer, então vamos nós viver nesse inferno juntos. Até que a morte nos separe. Garanto para você que não vai durar muito tempo. E outra coisa, nós temos a igreja. É graças à igreja que a gente pode ser livre de ficar louco. Sabia? Sabe como é que você é livre de ficar louco? Confiando em outra pessoa. Fala assim, não, mas eu acho que para a gente ficar livre de ficar louco, a gente precisa ser racional. Cara, você está equivocado. O louco não é alguém irracional. Geralmente, tudo que o louco fala é coerente. Ele não perdeu, como diz Chesterton, ele não perdeu a razão. Ele perdeu todas as outras coisas, menos a razão. O louco vai virar para você e vai falar, você está lendo minha mente. Você vai falar, eu não estou lendo a sua mente. Ele vai falar, mas é exatamente isso que alguém que está lendo minha mente me falaria. Ele vai falar assim, Ciro, você não é você. Você é um alienígena que assumiu a aparência e as memórias do Ciro. Aí o que o Ciro vai me dizer? Falei, que isso, cara, sou eu. Lembra aquela vez que a gente estava assim, não, mas você assumiu as memórias dele. Percebe como faz sentido? Mas é louco. Porque o louco faz sentido. O que o louco não tem? Ele não tem objetividade. E a falta dessa objetividade tem a ver com falta de relacionamento. O louco não é alguém que é cortado da experiência humana individual. Ele é alguém que é cortado da experiência humana comunitária. Isso é loucura. A desconexão com as outras pessoas. Se eu estou louco e eu estou vendo uma coisa que não está lá, e eu pergunto para alguém e a pessoa fala, cara, isso não está lá. Então quer dizer que eu estou menos louco do que eu poderia estar se eu não confiasse em ninguém. Eu sempre pensei assim, eu tinha vários medos irracionais quando era criança, porque eu via muita televisão, e eu ficava pensando assim, cara, se eu ficar doido, e se eu estou doido, e eu estou achando que todo mundo está me tratando normal, mas eu só estou achando isso porque eu estou doido.
Mas aí o que eu percebi? Que a preocupação de ficar doido é um dos sinais de que você não ficou. Porque o doido nunca para questionar, será que eu estou louco? Já viu algum doido falar assim, cara, eu estou falando coisa que não tem sentido? Ele nunca pergunta. Porque para o doido é você. Então, um dos sinais de que você está doido é se você acha que está todo mundo doido. Só você está certo. Só você tem um pensamento correto. Só você tem a visão correta da realidade. Parabéns. Você endoidou. A única maneira de nós entrarmos no nosso chamado profético nessa geração é se, ao mesmo tempo que nós escolhemos o deserto, nós também escolhemos uma vida de discipulado coletivo com Jesus. Ou seja, você precisa escolher o deserto, mas você precisa viver tendo Jesus como Senhor da sua vida. O seu cônjuge não é o Senhor da sua vida. O seu pastor não é o Senhor da sua vida. O seu chefe não é o Senhor da sua vida. O dinheiro não é o Senhor da sua vida. A sua carreira não é o Senhor da sua vida. O seu ministério não é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da sua vida. E Ele é que confere a você identidade, segurança, validade. É Ele que dá valor para quem você é. Mas você só vai experimentar isso se você tiver Jesus como Senhor sobre você, enquanto você caminha ao lado de outros que também têm Jesus como Senhor das suas vidas. Esse é o caminho proposto para nós. Esse é o caminho para nós, de fato, nos tornarmos uma comunidade profética. Esse é o caminho para, de fato, você entrar naquilo que Deus chamou você para fazer. Porque Deus não chamou você simplesmente para vir aqui domingo, ouvir pregação, ir numa reunião caseira e falar dos seus problemas com os irmãos. Não, Deus quer usar você. Deus quer tornar você um instrumento para a glória dele nessa geração. Deus quer tornar você um mensageiro das boas novas, que vai preparar o caminho do Senhor nesse tempo e que vai fazer com que pessoas sejam despertadas para aquilo que o Espírito Santo está fazendo nesses dias. Você foi chamado para ser uma mensagem, para ser uma voz, para ser um instrumento para que as pessoas possam olhar para você e entender, então é isso que é seguir Jesus. É isso que é o caminho que eu sinto meu coração me atraindo para viver. Mas você, em momento algum, vai estar sozinho. Em momento algum. Amém? Vamos ficar de pé?